desse lindo balão azul chamado planeta Terra. Eu hoje vou trazer reflexões sobre mais uma obra que está ao meu lado, na minha biblioteca de cabeceira, tá? Durante um bom tempo. É o livro Um Legado de Cidadania, a Fundação Mary Harriet Spears. Depois eu vou compartilhar aqui no primeiro comentário fixado onde obter essa obra, porque eu não estou conseguindo compartilhar a imagem dele aqui agora. Mas então, me chamou a atenção compartilhar a história de vida da dona Mary Harriet Spears, porque o tema do livro, né, da biografia dela, o tema é filantropia. Então, eu fui buscar o significado justamente no dicionário de definições Oxford Languages sobre filantropia. Em um aspecto, significa profundo amor à humanidade. Em outro aspecto, significa desprendimento, generosidade para com outrem, caridade. Ou seja, o significado de caritas. Deixa eu ver se eu consigo sinalizar certo aqui. Caritas, que é um ensinamento do nosso Criador, porque ele nos amou primeiro. Então, a dona Mary Harriet Spears, eu tive, assim, o congraçamento com a sua memória em 3 ocasiões da minha vida. 3 ocasiões distintas. A primeira foi no ano de 93, quando eu trabalhava próximo a uma propriedade dela, que estava, no momento, ali no início da década de 90, essa propriedade dela estava alugada para um restaurante chamado Hungária. Então, algumas ocasiões eu fiz questão de conhecer o lugar, porque a propriedade ela era uma construção aos moldes ingleses, né? Uma construção de rochas cinzas, né? Com aquele telhadinho típico de cidade inglesa. Então, eu quis conhecer o restaurante. Apesar de ter características inglesas, o restaurante era húngaro. Me interessou bastante. Causou espécie, né? Curiosidade. Então, almocei ali umas 2 ou 3 vezes, super aconchegante. Fiquei imaginando, na ocasião, quem morava naquela casa, desde que eu não tinha a menor ideia de que havia sido propriedade da dona Mary. Nem conhecia, não me passava pela cabeça o que poderia ter passado se ali, de quem teria sido aquela casa. E, geralmente, eu costumo fazer essas perguntas. Eu gosto de fazer minhas refeições meditando, principalmente quando eu não conheço o lugar ou quando a culinária é diferente. Eu gosto de perceber nuances, detalhes, imaginando tudo isso. E acabei mudando de região, né, mudando de trabalho, e acabei esquecendo o assunto. Então, o segundo encontro que eu tive com a sua memória post-mortem, né, vamos dizer assim, foi no ano de 98, quando eu fui indicada para uma vaga de trabalho no mesmo lugar, na Alameda da Joaquim Eugênio de Lima com a Alameda Santos. Aí, quando eu cheguei no lugar, eu falei, puxa vida, aqui tinha um restaurante? Até perguntei para o porteiro, e o restaurante tinha sido demolido, e no lugar do restaurante, construído aquele edifício, onde eu ia fazer entrevista ali em um dos andares. Né? Então, eu fiz a entrevista, trabalhei ali algum tempo, quase 2 anos, até que acabei indo para outra oportunidade melhor. Passaram-se 6 anos e ocorreu o nosso terceiro
é o que eu chamo de encontro. Terceiro encontro com sua memória, com seu legado de cidadania. Foi no ano de 2005. De 2005 a 2008, eu estive trabalhando na primeira igreja presbiteriana independente, né? E conheci a Fundação Mary Harris nas instalações da Igreja Presbiteriana Independente. Então, assim que eu entrei na fundação, primeiro que o nome não me era estranho, né, e realmente não era, mas eu não me lembrava de onde exatamente eu conhecia. Então, logo na entrada tinha lá uma exposição, né, um quadro expondo as duas imagens, a imagem do restaurante Hungária, ou da casa da Dona Mary Harris Pierce, ao lado da foto do novo edifício que foi construído sobre o restaurante. Então, assim, pessoas que são perceptivas, geralmente quem é mais meditativo, veja que a proposta do meu canal é a meditação, a contemplação. Quem é meditativo? Contemplativo é observador e detalhista. Fica percebendo mínimos detalhes nas situações, nos objetos, nas coisas, nas pessoas. Então, também fiquei ali, esse período que eu fiquei trabalhando na primeira igreja presbiteriana, eu senti um calor assim, como dizer, uma repercussão. Eu me identifiquei muito com o legado da Dona Mary Harris Pierce. Então, fica a dica de leitura para quem quiser conhecer melhor, né, a sua vida, seu legado, né, a própria fundação. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e fica aqui expresso o meu agradecimento ao Altíssimo por essas oportunidades de encontro com legados, histórias, demonstrações de desapego e amor.